Vamos iniciar a segunda. Um treinamento fantástico que eu estou ansioso para ver, para assistir aqui, né? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Newton Porto, sou um gerente sênior em parceria com a Forever Living e já desenvolvo essa atividade há 8 anos, né? E fui convidado para fazer a abertura da segunda parte agora, novamente eu, né? E então eu gostaria só de avisar vocês, né? Primeiro solicitar para vocês sentarem mais próximo aqui, já que está mais vazio, e vai ser melhor para vocês e para a palestrante, por causa dos testes que ela vai fazer aqui. Vocês sentando mais perto fica melhor para vocês, tá? Se não quiserem, fique à vontade também. Muito bem. Quem vai fazer a palestra agora é uma grande gerente líder e que eu tenho aprendido muito com ela, já há tempo que eu venho acompanhando os treinamentos dela, as palestras dela. Ela transmite uma segurança, ela transmite o que ela vai apresentar com muita suavidade e transmite muita segurança para a gente, e eu estou ansioso para vê-la fazer os testes aqui, a apresentação dela aqui, o treinamento dela, tá bom? Então, sem mais delongas, por favor, me ajuda a receber aqui ao palco Mislene Araújo. Obrigada, viu? Bom dia! Estou muito feliz de poder estar aqui com vocês. Gostaria de já cumprimentar também a todos vocês, ao pessoal que está em casa, que está nos acompanhando da sua casa ou de onde você esteja, pela internet. Um bom dia para você. Como eu fui muito bem e gentilmente apresentada, né? Meu nome é Mislene Araújo. Antes de eu me apresentar com um pouco mais de detalhes, eu gostaria que vocês me ajudassem a reconhecer e agradecer a pessoa que me antecedeu, que me apresentou aqui. Ele é um grande profissional, eu admiro muito o trabalho que ele faz, ele com a esposa, e respeito ele também, ele e toda a organização dele. Por favor, me ajude a agradecer essa pessoa, Newton Porto. Obrigada, Newton. Bom, sou farmacêutica industrial, hoje apenas networker. Quando eu conheci essa proposta de negócio, que vocês viram através desse grande empreendedor, Adalberto Luvisotto, eu atuava como farmacêutica em uma indústria de cosméticos e de medicamentos. E eu estava doente. Eu desenvolvia novas fórmulas, eu trabalhei muitos anos na parte de pesquisa e desenvolvimento de novos fármacos e cosméticos, inclusive sou cosmetóloga, pós-graduada em cosmetologia, desenvolvimento de cosméticos. E quando eu conheci, eu estava no fundo do poço, meu rosto era inteiro, cheio de espinha, vazava pus, vazava sangue no rosto, nas costas, eu trabalhava de branco, e muitas vezes dava aquelas rodas de sangue, de pus, porque eu não ia ao banheiro, eu não tinha saúde, eu não dormia, de tanto trabalhar, eu trabalhava muito. Muitas vezes trabalhei mais de 24 horas sem dormir. Iniciei minha atividade na parte de indústria farmacêutica em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, e ali fiquei muito tempo. Depois fui para a área de registro de medicamentos, fui para a parte de controle de qualidade, passei por todas as etapas dentro de uma empresa. Mas, como toda e qualquer empresa, trabalhava muito, com muita pressão. O medicamento, ele é um produto muito sério. E eu tive sintomas de infarto e quase morri. Simples assim. Isso tem 7 anos atrás. Quando isso aconteceu comigo, eu perdi o meu chão e eu percebi que eu precisava de uma nova oportunidade, de um novo rumo para a minha vida. Uma pessoa muito gentil. Primeiro ela me bateu, depois ela soprou. Ela chegou para mim e falou: Mislene, mas que vergonha, você é uma farmacêutica com o rosto desse jeito. Ela acabou comigo, porque realmente estava muito feio. As pessoas me olhavam com nojo. Muitas vezes eu via as pessoas me olhando e torcendo o nariz, tipo, nossa, eco. Mas eu já tinha feito acompanhamento e tratamentos com dermatologista, usado medicamentos fortíssimos, onde eu tive até que, inclusive, assinar termo de responsabilidade.
Se eu tivesse um filho, ele poderia nascer faltando membros, devido ao uso daquele medicamento. E não resolveu. E eu falei, irritada, eu falei para ela e disse, viu? Eu já fiz tudo o que eu podia fazer. Se você tem uma solução, me fale. E ela falou assim, por que você não usa um produto aí de uma empresa que vem dos Estados Unidos, uma tal de Forever? Fulano usou, melhorou disso, o outro usou, melhorou daquilo. E eu falei assim, mas que Forever é essa? Eu não conheço essa Forever. Aí ela falou assim, é uma empresa que parece que está há muito tempo aí já. E eu conheço muitas pessoas que usam. E ela me trouxe informações dessa empresa, dos produtos que ela tinha. Aí eu verifiquei com a Anvisa se realmente Forever estava de acordo no país. E para minha surpresa, estava tudo em ordem, sempre esteve. Zerado, em ordem, de acordo com as leis, tudo bonitinho. E eu comecei a procurar. Não, mas deve ter alguma falha, não é possível, eu não conheço essa Forever. Impecável, os produtos eram maravilhosos. E eu comecei a usar. Em muito pouco tempo eu melhorei. Comecei a usar um suco de aloe vera. Será que vocês conhecem? E saiu um pouco mais de espinha e depois fez assim, ó, fuf, sumiu tudo. E eu falei, não é que esse negócio é bom mesmo? Não é que é bom mesmo? E as pessoas começaram a me parar na rua. Eu estava passando, elas olhavam, Miss Lene, é você mesmo? Eu pensava comigo, poxa, acho que estava muito ruim, né? Deveria estar muito ruim. E realmente fez muita diferença. Por esse motivo, as pessoas ficaram curiosas e me perguntavam o que eu tinha feito. E eu falava, eu usei um produto que vem dos Estados Unidos à base de aloe vera. E elas olhavam com desespero e falavam assim para mim, mas aonde eu consigo? Aí eu falava assim, eu arrumo para você. Quando eu conheci essa oportunidade, esses produtos, eu usei, eu sarei, amei, mas eu não conhecia a oportunidade de negócio. Quando eu me decidi a ter o meu negócio próprio em parceria com o Forever, eu não vim pelos produtos. Os produtos consolidaram o desejo do meu coração. Eu vi que era possível, porque ela tinha produtos que eu confiava e acreditava. Mas eu vim porque eu precisava de uma oportunidade de mudança de vida. Você já se viu dessa forma? Eu tinha um pitbull no meu pé. Ou eu mudava a minha vida, o rumo da minha vida, ou eu morria. Eu não tinha uma outra opção. Como eu tinha usado os produtos, eu vi que fechou como a panela e a tampa. Eu tinha uma oportunidade gigante com produtos que eu usei, que eu tive resultados e que eram fantásticos e de altíssima qualidade. Então, como diz Lino Barbosa, nosso grande diamante, juntou a fome com a vontade de comer. E hoje já tem 7 anos e eu estou aqui muito feliz, muito contente com essa oportunidade que eu tenho nas minhas mãos. Tenho crescido muito. E eu posso dizer, sem dúvidas, diante do que eu vivo hoje, Forever mudou o rumo da minha vida. Eu tenho uma dívida de gratidão. Eu não sou fanática, eu sou grata. Vocês não têm noção do que Forever fez na minha vida. Mas, sem mais delongas, estão comigo? Sim? Tomaram café da manhã hoje? Porque nós temos tanta coisa para falar aqui. Hoje, a parte que me cabe é falar com vocês sobre o poder nutricional dos sucos de aloe vera. Os sucos de aloe vera são aloe vera, berry nectar, bits and pits e Forever Freedom. Como bônus, nós vamos falar aqui de outras bebidas, como o Forever Pomeshing Power, e também o nosso energético, que é o FAB. Na verdade, isso a gente está envolvendo dentro do nosso cronograma. O bônus mesmo vem no final. Eu trouxe um presentinho para vocês. Nós temos um bônus hoje. Dentro desse tema, nós vamos falar de sinapses químicas, sinapses elétricas
e eletrólitos. Vocês já ouviram falar disso? Não, nunca ouviram? Está acontecendo toda hora agora no organismo de vocês. Uau! É um milagre do ser humano. Mas vamos lá, para que a gente chegue no bônus, nós temos bastante coisa para falar. Como nosso tema aqui é o poder nutricional dos sucos de aloe vera, nada mais justo do que a gente começar sobre a planta base, certo? Nós precisamos saber qual é a nossa matéria-prima principal. E qual é a matéria-prima principal dos sucos de aloe vera? Aloe vera. Sucos de aloe vera, aloe vera. Podemos dizer que todos os sucos, eles contêm acima de 75% de aloe vera. 98% de aloe vera, 93% de aloe vera, 88% de aloe vera, 70 e alguma coisa por cento de aloe vera, todos eles são de aloe vera. Quem sabe qual é o nome popular da aloe vera? Vocês sabem? Babosa. Atualmente, existe a linguagem popular e essa planta que nós estamos falando, ela é conhecida como babosa. Existem muitas espécies de aloe vera, de babosa, em torno de 400. Nós vamos fazer um bate-papo, certo? Eu vou perguntando, vocês vão respondendo, para ficar bem gostoso e para vocês não podem dormir, hein? Bom, existem em média de 400 espécies. Nós podemos dizer que em torno de umas 4 é seguro para se ingerir. De 400, eu estou falando em torno de 4. Ou seja, a babosa do seu quintal, você não pode tomar. Existem muitas espécies, na casca tem uma toxina, se você não souber tirar, tanto cura quanto mata. Não use a aloe vera do seu quintal. Certo? Dessas 4, existe uma. Quanto? Não ouvi. Quanto? Que é a rainha das aloe veras. Ela é a master, a top, a mega, a blaster em questões, em quesito nutricional. E ela chama-se Aloe barbadensis Miller. Existem espécies de aloe vera que ela dá até muito grande, tipo uma árvore. E a aloe vera, aquela você não pode usar nem para passar no cabelo. Existem espécies que o pessoal usa para queimadura e tal. Agora, para ingerir, eu não conheço nenhuma outra tão segura e tão nutritiva como a Aloe barbadensis Miller, que, por sinal, é a que a Forever utiliza. Mas a babosa não foi a Mislene que descobriu, não foi a Forever quem descobriu, ela é uma planta milenar, de muitos anos. Vocês já ouviram falar? Alexandre o Grande, ele era um conquistador, conquistava muitas ilhas, muitas terras, ele usava aloe vera nos seus soldados. Inclusive, ele conquistou uma ilha de Socotra, porque lá brotava aloe vera como mato. E ele foi porque, na época, não existiam antibióticos e medicamentos, e eles usavam a aloe vera para curar as feridas dos soldados. E aí não se tinha tantas baixas de soldados não morriam tanto. Mas, mesmo fora Alexandre o Grande, médicos romanos e gregos já falavam naquela época, muitos anos atrás, há milhares de anos atrás, sobre o poder da aloe vera como saúde. Rainhas egípcias, como Nefertiti e Cleópatra, elas tinham uma técnica de usar aloe vera para beleza. Mulheres, uau, beleza, aloe vera. Elas se banhavam em aloe vera. Diz a história que Cleópatra e Nefertiti eram mulheres lindíssimas. Claro, cuidava do cabelo. É fácil para uma mulher se cuidar? Quantas coisas você fez hoje antes de sair de casa? Olhou o cabelo, olhou a pele, cuidou da boca, olhou para as unhas. Gente, é muita coisa, não é? Pois é. E elas eram mulheres vistosas, porque a aparência delas, a aloe vera contribui para a aparência das pessoas. Cabelo, pele, unha, dentes, tudo. Bom, existem estudos que falam, já desde a antiguidade, que a aloe vera é utilizada. Chineses, indianos falavam da utilização dela. Tudo bem. A gente sabe agora que a aloe vera é uma planta milenar, certo? Beleza? Para finalizar a história, uma das pessoas que a história mais fala hoje é Jesus Cristo.
A Bíblia fala, a história conta, que quando ele morreu, ele foi envolto em aloés e mirra. O que são esses aloés? Aloe vera. Aloe vera. Bom, por que se fala tanto de aloe vera? Vamos agora, eu estou citando, nesse caso aqui, Aloe barbadensis Miller. A Forever utiliza nos seus sucos a Aloe barbadensis Miller. Por quê? Segura, fala comigo, segura e nutritiva. Segura e nutritiva. E também desintoxicante. Certo? Desintoxicante? Desintoxicante. O que ela tem? Ela tem vitaminas, aminoácidos. Vocês sabiam? Aminoácido, ela é uma moléculazinha bem pequenininha. Várias delas juntas formam uma proteína. Certo? Existem aminoácidos que o teu corpo, o meu corpo, que o corpo do ser humano não produz. Você precisa ter na alimentação. Certo? Destes, existem 8 que são essenciais para os humanos. Eles necessitam ter na alimentação esses 8 aminoácidos essenciais para funcionar. Por que é essencial? Porque senão o organismo não funciona direito. Eles são importantes. Desses 8, 7. Aonde que nós temos? Aonde? Na aloe vera. E minerais. Pessoal, você de casa, você que está aqui, fala comigo. Minerais. Grava essa palavra, minerais. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre isso, certo? Bom, o que mais que a gente tem são em torno de 200 nutrientes ativos. Digamos assim, os principais, vitaminas, aminoácidos, minerais, enzimas. Essas enzimas são enzimas voltadas para a digestão. Ácidos graxos, que agem como anti-inflamatório. Fibras, existem fibras solúveis e fibras insolúveis. As solúveis, elas ajudam no controle do colesterol e tantas coisas mais. As insolúveis ajudam no funcionamento do intestino. Então, nós temos essas fibras no aloe vera. O que mais que a gente tem dentro do aloe vera? A semanã, que é um polissacarídeo, ele é muito importante para a gente, porque ele estimula a produção de uma substância que bloqueia, por exemplo, o alimento para cânceres. Poxa, que legal! A aloe vera atua, ela pode nos beneficiar dessa forma? Sim, claro. Existe alguém da área da saúde aqui? Tem alguém? Uau! Parceiros, então, de profissão, né? Tem mais alguém? Ah, muito bem. Você está com vergonha, não queria dizer, né? Somos parceiras de profissão. Não sou dona da verdade. Nós aprendemos sempre. Mas uma coisa que eu aprendi na minha profissão, e eu quero que você registre no seu coração: esses produtos não são medicamentos. Não chame eles de medicamentos. Ah, o remédio. Existe uma confusão de conceitos sobre remédio. Todo medicamento pode ser um remédio, mas nem todo remédio pode ser um medicamento. Então, por vias de dúvidas, por questões de poder gerar confusão ou não, nunca fale que esses produtos são medicamentos, porque de fato não são. E também não chame eles de remédios. Certo? Eles são alimentos. Alimentos funcionais. Fala comigo, alimento funcional. Comida. Isso. Já ouviram falar que médico fala assim: ah, comer peixe é bom. Já ouviram? Faz bem para a memória e tal. Não é? Na verdade é porque tem ômega 3. Então, o peixe é o quê? É um medicamento? O que o peixe é? Muito bem, é um alimento. Aí os nossos pais, desde criança, falavam assim: ah, tem que comer verdura, tem que comer legume, porque faz bem para a saúde. Verdura e legumes são medicamento? O que eles são? Alimentos.
Existem pesquisas que dizem que nós ficamos doentes por alguns fatores. Normalmente eles falam de 5. Eu vou falar de 3. Comer o que não deve. Fala comigo. Comer o que não deve. Deixar de comer o que deveria. Ou estresse excessivo. Isso, inclusive, é motivo de depressões, de doenças como câncer e tudo mais, porque aumenta a oxidação do nosso organismo. Ou seja, quando a gente come o que não deve, suja o nosso organismo, não deveria. Quando a gente deixa de comer o que teria que comer, não funciona, certo? É aí que entram os nossos produtos. Eles são alimentos que nos ajudam na nutrição do nosso organismo. Se o ser humano ele comesse adequadamente, tivesse uma boa alimentação, ele não precisaria, ele não ficaria doente, certo? Por isso, eu estou falando, às vezes as pessoas me veem falar do Acemanã, falam assim, ela está falando que cura o câncer. É um produto fantástico para cuidar do nosso organismo. Olha para sua mão, olha comigo, olha para sua mão. Diz para mim, os dedos da sua mão são iguais? São diferentes? Significa que, se nem os dedos da sua mão são iguais, quem dirá o teu organismo para com o teu, para com o teu, para com o dela, para com o da outra? Nossos organismos reagem diferente. Eu já vi pessoas, eu não posso negar, eu já cuidei de pessoas que tomaram aloe vera e que sararam. Mas isso aqui não é medicamento. O que tinha de nutrição, de comida, de alimento dentro do aloe vera foi suficiente para o organismo dela. Eu já cuidei, já acompanhei, que eu não sou médica, eu já estive perto, acompanhando pessoas que não sararam. Porque era a reação do organismo dela. Certo? De qualquer forma, só fez bem. O médico falou, vai viver 6 meses e viveu mais de anos. Então, de toda forma, nutriu, cuidou e foi bem interessante para a saúde delas. Bom, lignina, uma substância que ajuda, que na verdade ela tem uma propriedade de penetrar na pele e isso facilita a absorção de certos nutrientes. Eu estou falando aqui de produtos que quando internamente eles vão agir de forma benéfica e eu estou falando de produtos que até passados de forma tópica, de componentes que até se a gente usando de forma tópica vai conseguir agir no organismo, vai conseguir entrar, certo? É disso que nós estamos falando. Nós vimos aqui alguns componentes principais da aloe vera, certo? Normalmente, as pessoas falam, mas tem só isso? Não, tem mais coisa. E associada ao que a aloe vera tem, é que nós podemos dizer que ela pode fazer algumas coisas ou não, certo? Ela contém saponinas, ela é uma substância que ela, inclusive, ela faz espuma, e ela ajuda na desintoxicação, e tem propriedades antissépticas de limpeza, como bactericida, fungicida também. Olha só que legal, a saponina faz isso. Por isso que muitas vezes a pessoa teve uma virose, ou está debilitado, ou, enfim, alguma situação que envolve micro-organismo, ela toma aloe vera, como que ela se sente? Não se sente melhor? Não começa a ter uma recuperação? São componentes que tem dentro da aloe vera. Aqui. Antraquinonas. As antraquinonas são componentes que têm uma ação analgésica. Também laxante natural, sem irritação por contato no nosso caso. Existem laxantes aí fora que as pessoas usam, sene, cáscaras sagradas, eu não aconselho. Inclusive usam em excesso, porque escurecem a mucosa do intestino, as paredes do intestino, e é muito perigoso de promover um câncer, de desencadear um câncer. Agora, nós estamos falando aqui de uma substância que ele vai agir de forma natural no intestino, certo? Sem irritação. E as antraquinonas também têm propriedades fungicidas, bactericidas e tudo mais. Olha só que legal. Bom, nós falamos do que tem, certo? Eu tenho certeza que quando vocês saírem daqui, vocês vão esquecer tudo. Porque é assim mesmo. Quando você acorda de manhã, seu filho chega para você, oi mãe, me dá um pouquinho de antraquinona. Você vai lembrar desse nome na hora que você chegar em casa? Não vai.
Por isso que o nosso foco hoje é um foco prático. Você precisa saber que esse produto ele é extremamente nutritivo e traz benefícios para a gente. Então, de acordo com o que nós falamos que temos, nós vamos falar algumas coisas que possivelmente, vai depender do seu organismo, mas que possivelmente pode acontecer e que são interessantes para nós. Como o valor nutricional da aloe vera. Ela é extremamente nutritiva. Uma das causas que nós falamos que as pessoas ficam doentes é deixar de comer o que deveria. Então, nós podemos dizer que é interessante a gente se nutrir com a aloe vera, que a aloe vera tem muitos componentes importantes para a nossa nutrição. Nós podemos dizer que um corpo nutrido ele funciona melhor? Podemos? Podemos sim. E aqui nós temos alto valor nutricional. Quando nós temos todos esses componentes, inclusive os minerais, as vitaminas e tudo mais, o que acontece com um organismo que ele está nutrido, que ele se nutre de vitaminas, de minerais? Ele fica doente fácil ou não? E aí? O que acontece com a imunidade de uma pessoa que se nutre, que cuida da saúde dela? Aumenta a imunidade. O que é a imunidade? Defesa. Lembra lá da Mulher Maravilha? Ela não tem tem escudo, não tem? Bracelete. O bracelete. Olha, né? Bracelete. Olha só. Para que serve? Para se defender? A nossa imunidade é isso. Lembrou da Mulher Maravilha? Lembra da imunidade. Nós temos que ter força para se defender. Quando nós estamos nutridos, aumenta a nossa imunidade. Mesmo que você passe por um grau de estresse, mesmo que você passe por um grau de infecção, você está forte. Faz assim, uhul. Forte. Você não se sentiu empoderado? O nosso organismo, ele é assim, quando a gente está nutrido. Certo? Ele se posiciona dessa forma. Eu não sei vocês. Eu consumo aloe vera há 7 anos. Eu tinha muito problema de infecção de garganta, por muito estresse, por muita loucura e de tanto trabalhar, e também não me alimentava adequadamente. Eu não lembro mais qual foi a última vez que eu tive dor de garganta, infecção de garganta. Já aconteceu isso com você? De começar a tomar aloe vera e, de repente, aquela frequência com que você ficava doente diminuir? Por quê? Está nutrido. Imunidade? Uau! Fala aí, imunidade? Uau! Muito bem, Forever faz isso, a aloe vera faz isso. Lembra das antracnonas? A Semanan também. O Acemannan também, ele tem uma certa ação analgésica. Vou contar um caso para vocês. Eu conheci uma pessoa, mandaram me chamar. Ela tinha fibromialgia. Tinha. E ela não segurava nada na mão. E teve um problema no ombro também. Dor no corpo inteiro. Já fazia muito tempo que ela estava assim. E quando eu conheci ela, ela chorava de molhar o chão. Dor. E eu falei assim, olha, eu uso um produto nutricional que para mim fez toda a diferença. Se você se interessar em utilizar, eu acho uma boa opção para nutrir o seu organismo. Eu falei para ela que ia curar as doenças dela e tudo mais, porque um organismo é diferente do outro e não são medicamentos, correto? E ela se propôs a nutrir o organismo dela. Quando eu a conheci, ela tinha fechado um salão de beleza, ela era professora, instrutora de cabeleireiros, e ela tinha uma loja. Ela tinha fechado o salão, ela não dava mais aula e ela tinha fechado a loja, porque ela não pegava nada na mão e ela tinha dor no corpo inteiro, não conseguia nem dirigir o carro, nenhuma colher ela segurava na mão. E ela começou a usar a aloe vera. Nutriu o organismo dela de tal forma, e foi tão impactante que as dores foram sumindo. Hoje ela é uma pessoa extremamente saudável. Abriu o salão, abriu uma escola de cabeleireiros e hoje dirige o carro normalmente. Isso não é fantástico? Falem para mim. Nós temos uma missão em nutrir as pessoas. Nós não somos médicos, por isso que nós estamos proibidos de falar que isso aqui é medicamento. Porque não é, gente. Nós só sempre falamos a verdade. Mas não é fantástico você se alimentar e ter benefício por isso?
É lindo. É espetacular. Eu tenho um colega de faculdade que ele atua na unidade básica de saúde, onde dispensam medicamentos da minha cidade. E outro dia ele me ligou revoltado. Mislene, eu não aguento isso, eu não aguento isso. Eu falei, mas Wagner, o que você não aguenta? Eu estou recebendo pessoas de 6 meses atrás que vieram aqui e começaram a usar um medicamento. Eu estou com a receita deles aqui, ó, um está agora usando 8 e a outra está usando 13. Há 6 meses atrás. Não existe um medicamento que só faça bem. Eles possuem reação adversa. São drogas. A diferença entre o veneno e o medicamento é a dose. Por isso que isso não é medicamento. Entendem a diferença? Agora dá para falar certinho, é um produto natural, um alimento, né? Muito bem. Então, realmente, essa questão de dor, para minha amiga, foi interessante. E eu vejo no meu organismo como que ele reage também. É notável isso aqui. Eu cuidei de uma pessoa que terça-feira agora me procurou, acompanhei ela, né? Ela veio me perguntar se existia algum alimento interessante para ela. Ela sentia dores no corpo, não tinha disposição para trabalhar. E eu falei, toma aloe vera, ele é tão bom para a nossa saúde, ele é um alimento fantástico. E ela chegou na terça-feira, onde eu estava fazendo um treinamento, ela falou assim, Mislene, posso falar uma coisa? Pode. Eu falei, pode. Menina, o pessoal está mandando eu ficar quieta agora. Antes eu andava para um lado, eu ficava morrendo, dormindo, agora eu faço isso, faço aquilo, eu não aguentava nem andar, estou fazendo tudo. Eu falei, nossa. E se eu não tivesse falado para ela de um alimento fantástico? Está vendo aquela pessoa que está do seu lado? Que às vezes a gente não fala porque acha que a gente vai estar passando vergonha? Ou que a pessoa vai achar que a gente é vendedor? Nós somos vendedores? Não. Claro, quem gosta até pode. Mas nós temos missão de levar o bem para as pessoas. Age na dor. Coagulante, ele regula essa questão de cascata de coagulação. Quando a gente corta, tem que parar de sair sangue, certo? Senão a gente tem uma hemorragia. Então ele regula isso. Limpa, desintoxica o organismo e fortalece, porque tem vários nutrientes, certo? Lembra da Mulher Maravilha? Vários nutrientes, deixa a gente assim, uau, não é? Muito bem. Vamos continuar. A aloe vera tem uma ação queratolítica. O que é uma ação queratolítica? Ele estimula a produção de novas células. A célula, quando a gente usa o uso tópico, aquela célula que está parada lá embaixo, nessa ação queratolítica, a aloe vera estimula ela a vir para a superfície. Lembra que eu falei que Cleópatra era linda? Fala assim, uau, era linda. Era linda. Pois é, tá aqui, ó. Sabe por quê? Porque tem ação queratolítica. Aquela célula novinha em folha que está lá embaixo, escondidinha, a aloe vera estimula a vir para fora. Então, é claro, né? Oh, meu Deus, como é bom, né? Cuidar da pele, né, mulheres? A aloe vera faz tudo isso na nossa beleza. Antibiótica, regeneradora celular, ela ajuda. Quando eu falo de regeneração, pensa comigo, dizem os especialistas, dizem os professores de português que uma palavra fala muito sobre si. Vamos pensar. Regenerador celular, o que vocês acham? Quando a gente fala assim, a aloe vera tem ação de regenerar célula, o que vem na tua mente? Qual a imagem? Também. Mas não vem uma imagem assim de uma ferida e um negócio que meio que fechando, regenerando? Por isso que muitos dizem, passa a babosa que é cicatrizante. Queimou, passa a babosa que vai recuperar. Ação regeneradora celular. Por que ela tem essa ação? Por conta de tudo aquilo que nós vimos que ela tem. Vitamina, minerais, aminoácidos, tal. Energizante. Uhul! Aê, gostei. É isso mesmo. Gente, quando você está com fome, qual é o seu semblante? A vida, ó céu. Quando você come com modéstia, não que você vai comer uma feijoada mais do que devia, porque daí também ninguém merece. Você põe tudo de uma vez e não dá, né? Mas quando a gente está nutrido, de boa, como que a gente anda quando a gente está com fome? É assim?
Concordam ou discordam? Quando a gente está bem, não está com fome, como que a gente anda? Parece que a gente até quando a gente está com fome, a gente até abaixa para ver se dói menos, né? Tá aí. É nutrição, dá energia para o nosso organismo. Tem ação digestiva, melhora a digestão, desintoxicante, hidratante, nutritiva e transportadora. Essa é uma informação interessante. Tudo o que você tomar com um suco de aloe vera vai fazer, no mínimo, 3 vezes mais efeito. Porque a aloe vera, ela tem uma ação, ela é muito nutritiva, certo? Concorda? Sim? Mesmo ela sendo nutritiva, ela pega os nutrientes dela e leva onde precisa chegar. É como se ela pegasse na sua mão. Pensa numa mãe que tem um filho pequeno. Pensou? Quem tem filho aqui? Muito bem. Quando seu filho era pequeno, você deixava ele voar, sair aí correndo à toa? O que você fazia? Vem cá. Quando seu filho tinha 5, 3 anos, ele ia para os lugares sozinho ou você levava? Hã? Pois é. A aloe vera é você mãe ou você pai. Os piquititiquinhos, seus filhinhos quando pequenos, são os nutrientes. A aloe vera cata na mão do nutriente e fala, vem cá, meu filho, vou levar você para onde tem que ir, vem comigo. E leva. É isso. Por isso que tudo que você tomar com aloe vera vai fazer no mínimo 3 vezes mais efeito. Por isso que a Roseli, hoje ela tem a loja aberta de novo, ela se nutriu, né? Olha, quem me viu e quem me vê. Outro dia eu encontrei uma pessoa que trabalhava comigo na indústria farmacêutica que eu trabalhava. Ela olhava e falava assim, nossa, é você mesmo? Eu falei assim, carne e osso. Uau! Porque muda. A gente se sente bem, a gente se sente nutrido. Transportadora. Fala comigo, transportadora. A mãe, a aloe vera, pega a mão do menininho e leva onde tem que ir, certo? Muito bem. Equilibra o pH gastrointestinal e também a flora do intestino. Nosso estômago é mais ácido, porque tem que quebrar as coisas lá para ser absorvido no intestino, certo? Certo? A aloe vera equilibra esse pH. Lembra, outro dia eu cheguei, uma pessoa chegou para mim e falou assim, Mislene do céu, tem hora que eu me sinto um dragão. Estou cuspindo fogo pela boca. Azia. Azia, o que é azia? Muita acidez, volta aquela acidez, a pessoa sente arder, queimar, né? A aloe vera regula essa questão de pH de intestino. Não é um medicamento que vai lá, pá, não, é um alimento que vai regular esse pH. Então, essas pessoas que têm problemas de estômago, às vezes a acidez ela é tão grande que chegou a dar ferida lá dentro. Úlceras, gastrites e tudo mais. A aloe vera, ela é regeneradora, não é? Além de tudo, ela ainda regula o pH, não regula, que nós acabamos de falar? O que você acha para uma pessoa dessa? É legal ou não? Uau! Como um alimento, existem outros alimentos que controlam o pH? Existem, mas de todos que eu conheço, eu sou suspeita a falar. Eu acho a aloe vera o produto master para essas questões. Aliás, a gente viu muito isso acontecer, de pessoas com úlcera, gastrite, que usaram a aloe vera como um alimento, e hoje não tem mais nada disso. Agora, facilita a assimilação, porque é a mãe que dá a mão para o menininho e leva para onde tem que ir. Desenvolve um bom humor. Sorria. Quer ver uma coisa? Me respondam. Olha para a pessoa que está do seu lado e dá um sorriso verdade. Não vai ser cretino de fazer um sorriso falso, hein? Essa questão não vale. Mas olha para a pessoa do lado e dá um sorriso. Dá um sorriso, vai, de novo, vamos lá. Uau! Sorriram? Como é que vocês se sentiram? Bem. Santa serotonina. Existem algumas substâncias, como por exemplo a serotonina, que a gente chama ela de hormônio da felicidade. Quando acontece alguma situação, a gente se sente bem. Existem umas regiões
regiões de sinapses, e ali acontece uma coisa fantástica que nós vamos ver depois. Algumas substâncias são liberadas, e essa substância nos dá a sensação de bem-estar. Uma pessoa, quando ela se sente bem, ela tem uma boa no dia a dia dela. Esse sentimento que você teve quando você sorriu para a pessoa do lado, tem pessoas que vivem isso, graças a Deus. Isso é bom ou é ruim? É ótimo! Isso aqui é importante para a gente. Senão até a pessoa que está do nosso lado não vai aguentar nós. Não é? Ó, tristeza. É muito bom ser feliz. Mas nós precisamos que isso aqui esteja em dia. Ó. Serotonina, hormônio da felicidade. Vocês sabiam? Muitas pessoas falam assim, serotonina, meu cérebro liberou serotonina, tal. Legal. Vocês sabiam que 70% da serotonina não é liberada no cérebro? Vem comigo. Eu falei para vocês que dizem os professores de português que uma palavra fala muito sobre si. Quando você não sabe o que é, analisa a palavra. Vamos pensar sobre essa palavra. Pensa comigo. Enfesado. Fala comigo. Enfesado. Fala aí. Se uma palavra fala muito sobre si, o que quer dizer enfesado? Cheio de fezes. Onde ficam as fezes? Onde? No intestino. Olha para a mão. Já pensou se você quisesse passar um creme na mão, mas imagina uma luva na sua mão. Imagina que você nessa hora está de luva. Olha para a mão e vê uma luva na sua mão. Aí eu estou chegando agora para você para passar um creme na sua mão, sem tirar a luva. Sem tirar a luva. O creme chegou na sua pele? Por quê? Porque você está de luva. Quando o intestino está sujo, cheio de fezes, os nutrientes não conseguem ser absorvidos. Está cobrindo, está tapando, está obstruindo. E o órgão maior responsável, digamos assim, por produção de serotonina, eu estou dizendo de média de 70% do hormônio do uhul, é produzido aonde? No danado do intestino. Se ele está sujo, como vai ser o meu ânimo? A produção de serotonina, se o meu intestino está sujo, está comprometido, se eu não vou no banheiro fazer o número 2, como que eu estou? Alegre ou triste? A produção de serotonina vai estar a todo vapor ou vai estar abaixo o vapor? Está comprometido, vai estar abaixo. Então, quando a gente limpa o intestino, cuida disso daí, o que acontece com a gente? Uau, que dia lindo, que vida maravilhosa, e o pau torando, vai estar feliz. Mas faz parte, porque a gente está bem, os intestinos estão limpos. Por isso que eu tomo aloe vera. Tem pessoas que tomam aloe vera e falam assim, gente, saboreie o aloe vera. E pensa no que está acontecendo na sua vida, naquela hora que você está tomando. O que vai acontecer é fantástico. Mas vamos lá que a gente tem muita coisa para falar ainda. Olha, então vamos lá. A gente sabe que isso aqui não... Isso aqui é medicamento? Não. É um ali? Tá. Mas tem nutriente, não tem? Então faz algumas coisas no organismo da gente. Assim como a mãe falava que tinha que comer salada, assim como os nutricionistas dizem, usa isso na alimentação tal. É um alimento, certo? Nós falamos que ele é altamente nutricional, certo? Nós falamos que ele tem essa saponina, e outras coisas que ajudam a levar a sujeira embora, e inclusive regular o intestino, porque conforme leva embora, ele vai ficar limpo, ele vai funcionar melhor, certo? Então, podemos dizer que ele ajuda a desintoxicar o organismo? Sim, sim. Olha, eu devia ter colocado a foto da Mulher Maravilha. O que acontece com a nossa imunidade? Uau! Fala aí, gente. Uau! Tô forte, né? Sou forte. Aí, imunidade, resistente. Olha como é que tá. Olha a posição desse cara. Que venha, bate no peito e vai embora. Não é? Não seria isso. Se ele estivesse pensando alguma coisa, acho que ele estava pensando isso.
Quando a gente está nutrido, o organismo da gente está assim. Intestino, estômago, legal? A gente falou que as antraquinonas, o acemanã, ele tem uma ação anti-inflamatória. Olha, articulações, tudo mais, inflamações em geral. Muito bem. Nós falamos que ele tem uma ação antibiótico natural, bactericida, fungicida. Olha para as imagens que isso vai guardar na tua mente. Olha só. Lembra? É legal? É interessante? Legal. Quando você olha essa foto, o que você imagina? Uau, quem falou? A aloe vera, um dos benefícios é nos dar energia? Sim ou não? Então, imagina você lá, aqui, ó, energia. A gente falou que limpa o intestino? Limpa. Não limpa? Sim. Queimaduras. Olha, lembra a ferida que eu falei? Regeneradora celular, estômago, acidez e tudo mais, né? E olha que alegria! Felicidade! Uhul! Serotonina! Quando a gente está feliz, a gente não se sente assim? Só muda o rostinho, né? Isso aqui é o benefício de um intestino limpo, produções, níveis ideais de serotonina. E agora com vocês, quarteto... Opa! Não é essa foto, não. Quarteto Fantástico! Uhul! Vamos falar sobre eles? Muito bem! Qual é outro quarteto? Nada. Isso aqui pra gente que é quarteto fantástico, não é mesmo? Aloe vera, Berry Nectar, Forever Beats and Pits, Forever Freedom. São os 4 sucos com aloe vera. O Pomestin Power não tem aloe vera. No Brasil, o FAB também não tem aloe vera, fora do país sim. E nós vamos falar, só que nós vamos ser práticos. Lembra da nossa agenda no começo? Voltando, vamos ver se volta aqui. Bom, na nossa agenda nós falamos algumas coisas que nós íamos falar sobre eles. Vamos ver se vai? Vamos ver o que a gente... Opa, volta. O que a gente falou que a gente ia ver lá na nossa agenda? Bom, nós íamos falar sobre a planta, nós falamos. Nós vamos falar sobre o Quarteto Fantástico, nós vamos ser práticos, certo? Porque o que importa mesmo é a hora que vocês irem embora. Vocês não vão lembrar de antraquinona, de acemanã, nada disso. Mas eu quero que vocês, na mente de vocês, quando você pegue um suco desse, você possa imaginar o benefício que ele tem para você. Independente se você sabe ou que não sabe o que tem na fórmula. Mas quando você pegar, eu quero alguma coisa que seja bom para os meus rins. São 4, é quarteto fantástico. E aí, o que eu uso? Então, nós vamos falar de diferenças e benefícios. Certo? Como usar, dosagens e horários. Muita gente me pergunta por isso. Nós vamos falar das outras bebidas e depois do bônus. Então, vamos lá. Vamos comigo? Voltando, Quarteto Fantástico, cadê você? Aqui. Qual é a diferença entre os sucos? Pura aloe vera. Ele, fala comigo, pura aloe vera. O Forever Beats and Pits. O que ele tem? Aloe vera e maduros. Aloe vera com pêssego maduro. O Forever, o Aloe Berry Nectar, o que tem nele? Aloe vera, cranberry e maçã. E o Forever Freedom, o que a gente tem nele? Né? Aloe vera, ina. Opa, gente, isso aqui foi perdão, isso aqui foi de intrometido, viu? É só condroitina aqui, ó. Então, vamos lá. Aloe vera com glucosamina, condroitina, enxofre orgânico e laranja. Tá. E daí? Gente, eu não vou entrar nos detalhes do que a vitamina A faz, do que o enxofre orgânico faz, tal, porque na outra vez que eu estive aqui, a gente falou, lembram? Demoram bastante. E, de repente, você vai embora e não vai saber. Então, nós vamos focar nas diferenças do que tem de um para o outro e dos benefícios que um para o outro tem. Tudo bem? Vamos lá? Bom, vamos começar aqui, então.
se eu tivesse que fazer um apanhado geral, eu falaria isso. Olha, eu estou dizendo que ele é um medicamento? Aquele pratão de salada que a sua mãe faz você comer, ou que você faz seu filho comer, ele é um medicamento? Tá, não é. Muito bem. Se eu tivesse que fazer um resumo, quando você estiver na sua casa, é importante que você saiba, todos eles têm aloe vera. Todos aqueles benefícios que nós falamos da aloe vera, antes, sobre a planta, todos eles têm, certo? Todos, repetindo, todos os benefícios que nós falamos que a aloe vera tem, como planta, a Barbadensis Miller, não a do quintal. Todos os sucos têm, porque todos contêm aloe vera. Muito bem. Pura aloe vera, 98%. O restante é enzimas que são encontradas no mamão e na laranja que ajudam a manter o produto. Puro aloe vera. Até se eu tomar para um propósito que não esteja nessa planilha, nessa distribuição, mesmo, até se eu indicar errado, ele é bom. Entende? Porque é um alimento nutricional no contexto geral, para todo o organismo. Principalmente quando a gente fala de estômago, boca, intestino, certo? Se seu marido, não sei se é casada, é casada? Não? Tem irmãos? Tem uma irmã? Se sua irmã chegasse para você e falasse assim, como é seu nome? Rúbia. É medicamento? Não. Muito bem, alimenta. Ah, menina esperta. Como chama sua irmã? Paloma. Se a Paloma chegasse para a Rúbia e falava assim, Rúbia, se a Paloma chegasse para a Rúbia e falasse assim, ai, Rúbia, eu estou com uma dor no meu estômago, e digamos que a Rúbia tem os 4 sucos na casa dela, porque ela se alimenta com eles. Qual que ela poderia passar se ela tem os 4? Qual? Aloe vera. Mas concentrado, né? Digamos assim. Muito bem. Digamos que a Paloma chega para a Rúbia. Posso usar você como exemplo? Não vai bater em mim quando eu sair ali fora? Não, nada de acertar no final, hein? Tô brincando. Se a Paloma chegasse para a Rúbia e falasse assim, Rúbia do céu, faz 5 dias que eu não vou no banheiro fazer o número 2. Tá tudo troncho lá dentro. E ela se alimenta com isso aqui, a Rúbia. O que ela poderia falar para a irmã dela que seria interessante ela usar como alimento? Aloe vera, vai limpar, vai desintoxicar e tudo mais. Agora, falem para mim uma verdade ou mentira. Existem pessoas nessa condição lá fora? Muito bem. Nós não temos a condição de sair prescrevendo nada para ninguém, porque quem prescreve é... Mas numa situação, podemos falar, olha, eu uso, que a gente usa ou não usa? Eu uso. É bom para mim ou não é? Pode ser bom para a Paloma ou não pode? Posso falar para ela? Posso propagar? Pode. Obrigada, tá? Muito bem. Aloe Bits and Pits, pele, cabelo, unha, os pulmões, desintoxica, inclusive, né? Porque a aloe vera é um desintoxicante. Útero, próstata, situações hormonais diversas e humor. Uhul! Então, guardem essas frases com vocês. Eu não estou falando que isso aqui é um medicamento, eu estou falando que baseado no que a gente tem, o que tem aqui? E, de novo, o que tem aqui? Uau! O pêssego. Ele é conhecido como a fruta da felicidade. Maduro. Entende? Então, isso proporciona melhora o humor. Pessoas que estão deprimidas e tudo mais, por tudo que a gente tem, pelos nutrientes que existem no pêssego e tudo mais. Se é interessante para o humor, uma pessoa que está muito deprimida, batida, é legal ela se alimentar com isso? Uau, é fantástico. Então, pele, cabelo, unha... Nanana. Vocês já viram aqueles adolescentes, 17 anos? Que fase é essa da vida da gente? Vocês também têm, assim,
uma vaga lembrança que não quer nem lembrar da fase que é adolescente. O que mais acontece no adolescente? O que mais incomoda um adolescente? Ô, tristeza. Mas eu estou falando que a aloe vera é desintoxicante. E essa questão de aloe vera com pêssego e tal, ajuda no hormônios diversos. E desintoxica. Fala para um adolescente usar um pêssego, principalmente se puder ser tomado junto com o garlic thyme, que tem um poder de anti-inflamatório também bem interessante, e também é desintoxicante. É um espetáculo. Eu já vi gente de olhar assim, de olhar com tristeza. E depois de alguns meses, porque isso aqui não é medicamento, é um alimento que a gente vai se nutrindo. Depois de uns meses você olhar a pessoa, o adolescente, e falar assim, meu Deus, fizeram uma cirurgia plástica. Então é um benefício que o pêssego em junção com a aloe vera traz. Aloe berry nectar, rins, infecções urinárias. Eu poderia ter falado aqui já, né? Fígado e pâncreas. Olha, o que tem no aloe berry nectar? Cranberry maçã. Gente, a cranberry é muito recomendada por médicos para pessoas que têm problemas nos rins. Tem um médico de Limeira que manda todo mundo atrás de mim, ele é nefrologista, porque diz que tem um produto que vem dos Estados Unidos com aloe vera e cranberry e todo paciente dele que usa melhora. E tá aí, as pessoas me procuram. E de fato melhora. Ajuda no bom funcionamento. Pessoas com infecção de urina, a cranberry impede que a bactéria se grude na mucosa. Se ela não grudar, ela não consegue se multiplicar. Então, a infecção, certo? Nenhum desses produtos substitui uma orientação médica, certo? Você não vai chegar na tua casa, se você usa medicamento, jogar tudo fora. Não é assim. Pode até falar para o seu médico, olha, eu estou usando isso, tá? Não tem problema. Certo? É um alimento. Tudo bem? Muito bem. Rins, infecções urinárias, fígado e pâncreas, certo? Se a paloma, de novo, se a paloma chegasse para a Rúbia e falasse, eu estou com uma cólica de rim, Rúbia, que eu não estou aguentando, estou com pedra nos rins e tal. E digamos que a Rúbia tenha o quarteto fantástico na casa dela. O que a Rúbia poderia dizer para a paloma tomar? Muito bem. Articulações e pele. Aloe Forever Freedom. Ele tem o que a gente tem no Forever Freedom? Vamos contar? Eu acho que se a gente contar vai melhor, né? Aloe vera. Eu falo, vocês repetem. Aloe vera, glucosamina, condroitina, enxofre orgânico e laranja. Podemos dizer que tem vitamina C, então? Sim, laranja. 5. Vamos de novo, para ver se deu certo. Aloe vera, glucosamina, condroitina, enxofre orgânico e laranja. Muito bem. Tem vitamina C, né? Olha, enxofre orgânico é também conhecido como MSM, metilsulfanilmetano. Ô, palavrão. Vamos deixar enxofre orgânico? Melhor, né? Então, essa composição, a glucosamina, condroitina, de origem natural, mais o enxofre orgânico, toda essa fórmula, ela é muito interessante para o quê? Para as articulações. Digamos! Ainda bem que a Paloma não está aqui, né? Eu acho que ela ia querer conversar na ponta na minha orelha quando eu saísse. Digamos que a Paloma chega para a Rúbia e fala assim, Rúbia do céu, falaram para mim que eu estou com artrite, que o osso está pegando com o osso, que as articulações, as minhas cartilagens estão um estrago. Mexe aqui, olha aqui, eu estou escutando barulho e tal. E a Paloma reclamasse de tudo isso para a Rúbia. Digamos que a Rúbia tenha na casa dela o quarteto fantástico, uhul!
O que a Rúbia poderia dizer que seria um bom alimento para paloma? Forever Freedom, tudo que estiver relacionado a articulações. O enxofre orgânico, ele tem uma função interessante, que é ajudar uma célula, as nossas células produzem lixo também. Você não produz lixo na sua casa? O que você faz com o lixo da sua casa? Como assim? Qual é esse processo de jogar fora? Joga fora. Ah! Como que você faz com o lixo da sua casa? De novo, não deu para entender. O que você faz com o lixo da sua casa? E daí depois? Ensacou, e aí? Leva que normalmente é fora da casa. Ou dentro? Fora. Muito bem. Quem que leva o lixo para fora? O lixo vai sozinho? Tem perninha? Alguém tem que levar. Um ser humano tem que levar, não tem? Lá em casa é obra do meu marido. Falei para ele, o lixo é seu. Todos nós, alguém leva o lixo para fora, não leva? O enxofre orgânico, ele tem a função, trocando em miúdos, de ser o ser humano que vai levar o lixo para fora. As nossas células também produzem lixo. E em algumas pessoas, isso reflete que tem dificuldade desse lixo sair. A gente percebe que o rosto é muito ruim, tem problemas de pele. E o enxofre, ele consegue favorecer a célula com que esse lixo vá embora. Então, ele é aquela pessoa que cata o lixo e leva na lixeira. Ele ajuda que esse lixo vá embora com mais facilidade. Deu para entender? Fica mais fácil assim, né? Então, muito bem. Articulações e pele. Como usar? Dosagens e horários. Vocês não têm ideia de como as pessoas me perguntam sobre isso. Pessoas, às vezes, acham meu celular, acho que nos grupos, né? E eu recebo mensagens de pessoas do Brasil inteiro perguntando o que usar, essa questão do Quarteto Fantástico que nós falamos, e quanto e que horário. Gente, é comida. Como diz uma pessoa que eu admiro, abrir. É claro que a farmacodinâmica diz, aprendi isso na faculdade, que tudo que você toma de estômago vazio, ele é melhor absorvido. Quer ver? Será que isso faz sentido? Vamos pensar. Digamos, Rúbia, que chega... Você tem amigos, deve ter amigos, né? Digamos que a Rúbia tem um grupo de amigos que são 50 amigos. Tempo da escola. E um fala, vamos lá na casa da Rúbia? Vamos. E chega todo mundo de uma vez. Vuf. A Rúbia consegue atender todo mundo igualmente? Sim ou não? Não. Mas a Rúbia, fala o nome de uma amiga sua. Mas a Rúbia tem uma amiga, que é a Mônica. E a Mônica, num outro horário, ela pega e fala, eu gosto tanto da Rúbia, eu vou fazer uma visita para ela. E a Mônica chega sozinha na casa da Rúbia. Como ela vai ser atendida? A Rúbia vai conseguir dar atenção para a Mônica? Sim ou não? Quando a gente enfia muita coisa de uma vez, vai ser absorvido. Ela recebeu os amigos na casa dela, os 50 de uma vez. Recebeu ou não recebeu? Mas acaba tendo que se dividir entre todos. O organismo ele tem uma questão de absorção assim. Se você consegue ingerir ele sozinho, ele consegue ser melhor absorvido. Certo? Então, a grosso modo, nós tomamos em doses isso aqui. Quantidade? O quanto o teu bolso permitir. Horário? Eu, particularmente, eu gosto muito de 2 horários. Porque a gente falou que a aloe vera limpa a gente por dentro, não é verdade? Sim ou não? Quando você acorda, qual a primeira coisa que você faz? Ir no banheiro. Tá boa, né, Rúbia? É isso mesmo. O que a gente vai fazer no banheiro? Vai fazer nossa higiene, as nossas necessidades, né? E a gente vai se limpar. Não é mesmo? Escovar o dente, fazer nossa higiene. Mas o que eu falei mesmo que a aloe vera faz? Ela nos
Então, por hábito, eu tenho uma preferência muito grande de, em jejum, antes de escovar os dentes, não é nojento, eu vou lá e tomo uma dose de aloe vera para limpar, descer limpando. E antes de dormir, o que a gente faz? Higiene de novo, não é verdade? Então eu lavo de novo antes de dormir. Preferência minha. Islene, quando eu como, eu me alimento. Você está falando que você lava o organismo ao acordar e lava ao dormir. Mas depois que eu faço as minhas refeições, parece que eu fico empanzinada. Eu estou inchando depois que eu me alimento. E aí, mas eu não posso tomar aloe vera, que você falou que negativo. Pode tomar aloe vera? Em outros horários? Tá pensando o quê? Olha, começou a fazer isso, até o caixa crédito aumentou. Esse menino merece uma salva de palmas, olha aí, ó. Tá usando mais aloe vera, né? Eu percebo que meu dia é outro. Aí eu dou um tempinho, dou uns 15, 20 minutos, eu vou lá, tomo ômega, tomo o garlic e tomo outras coisas. Eu procuro dar uma dividida para que meu organismo consiga aproveitar mais, certo? Mas o ômega não tem que tomar só com a refeição? Não necessariamente. Se você tomar ele com a refeição, ele ajuda a dissolver a gordura da refeição. Mas o ômega ele é fundamental para o nosso cérebro, inclusive, certo? O tempo. Então, dosagens e horários. Você define. Cada caso um caso. Certo? Beleza? Dosagem, principalmente de acordo com o bolso. Beleza? Tudo bem. O que é esse produto? Nós falamos do Quarteto Fantástico. Muito bem. O que é? Muita gente não sabe para que usar isso aqui. O que é isso aqui? Mas tu tá metida, né? Que linda! Parabéns! Um energético natural à base de frutas. Sem taurina, sem cafeína. Na verdade, esse é um suco. Além de usar essa frase, põe mais alguma coisa. Vai ficar mais completo. Um suco antioxidante energético natural. Certo? O que faz um produto antioxidante? Ele combate a oxidação. Quando a gente envelhece porque a gente oxida, certo? Uma pessoa que trabalha muito, que esforça muito a mente, que estuda muito, que está num grau de estresse maior, ele está oxidando mais ou ele está oxidando menos? Mais. Nesse caso, o Pomestin Power é interessante ou não é? Porque ela nos falou, e está certo, que ele é um suco energizante, ele é um energético natural. Essa pessoa vai se sentir mais disposta. E aquele estresse que está alto, o que vai acontecer se ele tomar o suco, o Pomestin Power? A oxidação abaixa. Quando a oxidação está muito alta no organismo, é porta aberta para doenças. Câncer, nananana, e tantas outras. Psoríase e tantos outros problemas. Já ouviram falar naquela questão que dizem que deve-se tomar um cálice de vinho, porque protege o coração, tal, é um antioxidante, nanana? Esse produto passou por uma análise e foi feito o valor de ORAC. Esse valor de ORAC significa o quanto ele é antioxidante. Ele foi classificado como um dos maiores antioxidantes do planeta. Muito superior ao vinho. Muito superior. E eu vou contar para vocês um segredo. Lembra que nós falamos que esses sucos são maravilhosos? E que tudo que a gente toma com aloe vera faz no mínimo 3 vezes mais efeito? Vocês não têm noção do resultado do Pomestin misturado. Vou falar de 2 que eu amo fazer. Com aloe vera e com o Freedom. O resultado é impactante. O que a Mislene faz? Eu pego um jarro bem limpo, ponho lá 1 galão desse, misturar com um desse aqui. Misturo e volto nas embalagens originais e guardo na minha geladeira. E vou tomando ele prontinho. Prontinho assim. Energia, é tudo, é fantástico. Digamos que a Paloma chega para a Rúbia e fala assim: Rúbia, não aguento mais, eu estou trabalhando muito, estou me sentindo acabada.
E digamos que a Rúbia tem o Pomechin Power na casa dela, os sucos de aloe vera e tudo mais. O que a Rúbia pode dizer como um alimento importante e legal para a Paloma? Não ouvi. Pomechin Power. Pomechin Power. Digamos que a Paloma fala assim, minhas articulações estão bem feias, bem ruim mesmo. Eu queria dar um power para melhorar essas articulações. Que alimento é interessante para mim, Rúbia? O que ela poderia falar? Freedom misturado ainda com... Pode tomar puro? Pode. Misturado é melhor? Sim. É muito melhor. Isso, quem vai definir isso? Você, uai. Certo? O que é isso aqui? FAB, um energético com extratos naturais de acerola, açaí, cranberry e guaraná. Possui vitaminas do complexo B e também tem taurina e cafeína. Olha, eu conheço tanto uma energética que é um veneno lá fora. E o único que eu conheço com extrato natural. Não quero saber de artificial. Eu quero o benefício da cranberry dentro do produto. Porque lá fora, normalmente, os energéticos, eles causam problema nos rins. O que esse produto tem, que é bom para o rim? E o sabor? Deu água na boca aí? Ai, deu água na boca, não deu? Muito bem. Tranquilo? Então, uma pessoa que quer... Digamos que a Paloma vai viajar, e ela não dormiu direito, não dormiu aquela noite bem, trabalhou muito, está muito cansada. E a Rúbia tem na casa dela os sucos, inclusive o FAB. E a Paloma chega e fala, ai, Rúbia, eu estou tão cansada, não sei se eu vou aguentar viajar, eu tenho que ir para a escola. O que a Rúbia poderia falar para ela tomar como um alimento? Beleza? Esses casos é uma brincadeira, mas é para que você saia daqui, nem que você lembre o nome da Paloma, você vai lembrar o que vai fazer depois. Traga a Paloma para a gente conhecer. Muito bem. Agora, com vocês, um presentinho. Sinapses elétricas, químicas e eletrólitos. Eu não tenho muito tempo, o nosso tempo já está bem avançado. Mas eu quero falar para vocês agora de uma situação que acontece na gente que é um milagre. É milagroso. Eu falo, Deus é perfeito demais. Você pensa para mexer o braço? Acontece, né? Você pensa para andar? Não. Acontece. Você já pensou, se você tivesse cérebro, manda uma mensagem para o meu dedinho minguinho, que é para ele levantar e descer. Já pensou se você tivesse que fazer isso? Seria muito trabalhoso, né? Isso acontece no nosso organismo através de comandos. Pensou, agiu. Para que esses comandos aconteçam, melhor, esses comandos acontecem em regiões do nosso organismo que se chamam de sinapse. Sinapse não é o que acontece. Sinapse é o nome da região. É naquela região que acontece essa vai, faz, não faz, acontece, faz aquilo, tal. Onde acontece. Para que esses comandos aconteçam, nós precisamos de uma coisa que nós chamamos de, fala comigo, eletrólitos. Os mais importantes para o ser humano, entre os 4 os mais importantes, eles são minerais. Lembra que eu falei que tinha na aloe vera? O que eu falei para vocês repetirem que tinha na aloe vera, entre tantas as coisas? Minerais. Existem regiões que essas sinapses são químicas. Sabe o que acontece? Naquela região, os eletrólitos chegam lá e a sinapse é uma região, tá, já falamos, pode ser químicas e elétricas. Nas sinapses químicas, normalmente os neurônios ou outras células, eles não estão juntos. Tem uma fenda aqui.
O mineral, ele tem carga elétrica. É questões de miliamperes. Quando esses minerais estão soltos, ele tem carga, eletricidade elétrica. Elétrica. E eles se aproximam dessa região. Pela presença deles, o neurônio entende que tem que haver uma troca de informação. As sinapses químicas utilizam mediadores químicos. Os neurotransmissores, que transmitem o sinal químico de uma célula para outra. Aqui, vamos falar da Rúbia e da Paloma? Dizemos que aqui é a Rúbia e aqui é a Paloma. A Rúbia chega e fala, Paloma, levanta o braço aí. Tchum. Paloma levanta o braço. Existe uma fenda. Pela presença da carga elétrica desses minerais aqui, a informação é levada para a Paloma e a Paloma levanta o braço. Através de neurotransmissor. Isso é uma sinapse química. Precisa de mineral? Precisa de eletrólito para isso acontecer? Que eles vão dar o sinal para os neurotransmissores levar a mensagem para a Paloma, certo? Esse aqui é um neurônio. Digamos que aqui a Paloma é um neurônio. Bom, sinapse elétrica. Na sinapse elétrica, a conexão é grudada e passa direto. Os minerais com carga levam a informação. Sabe os dois órgãos de grande importância do nosso corpo, que acontece essa sinapse, inclusive? Põe a mão no peito, põe a mão no coração. O seu coração. Põe a mão na barriga. O seu intestino. Quando o coração é fraco, vai no médico e tal, o médico fala, tem que colocar um marca-passo. Por quê? Bateria. Energia elétrica. Quando uma pessoa morre, muitas vezes o que se tem na ambulância? Desfibrilar. O que eles fazem ali? Um choque elétrico. Vai ver se pega. Esses minerais com carga passam aqui, não é no neurotransmissor. São os minerais com carga. Eletrólitos de verdade. Os batimentos do nosso coração acontecem porque eles recebem carga elétrica. Em miliampere, é uma carga pequena. Mas sem essa carga, o que acontece com o coração? Ele para. O nosso intestino, ele tem movimentos de peristaltismo. Nesses movimentos, o bolo fecal vai andando e vai para ser eliminado. Esse movimento ele é proveniente de uma carga elétrica. É uma carga. Puff. Ocorre sinapse elétrica no intestino. Bom, o que isso tem a ver com a aloe vera? Tudo. O que nós temos na aloe vera? Minerais. Existem alimentos que esses eletrólitos, que esses minerais, eles estão numa condição, numa quantidade tão interessante e tão importante para o nosso organismo, que eles regulam essa carga elétrica, esses miliamperes, esses eletrólitos no nosso organismo. E aí tudo funciona bem. Então vem cá, eu falei que o intestino ajuda a aloe vera ajuda no intestino, então não é só porque tem aqueles nutrientes no aloe vera, não, é porque tem os minerais também. Ele regula o movimento de peristaltismo do intestino. Será que tem? Não é todo o alimento lá fora que você encontra com carga elétrica. O que acontece para uma pessoa que não tem eletrólito numa condição suficiente? Ele tem sintomas de canseira, ou ele tem febre, ou ele pode ter diarreia, ou ele pode ter constipação. O coração pode estar fraco. Um organismo com carência de eletrólitos, de minerais, desses minerais, ele pode ter N fatores. Não sou eu quem estou falando, é a ciência quem diz. E na aloe vera, nós temos os principais minerais, que são eletrólitos, que contêm carga, nós temos na aloe vera. Potássio, magnésio, sódio, cálcio, entre outros. Mas esses aqui são os mais importantes para o ser humano. Onde nós temos isso? Nos sucos de aloe vera, certo?
Então, uma série de fatores e sintomas podem acontecer. Tontura, problema nas articulações, confusão mental. Lembra que nas sinapses químicas, o mineral tem que estar lá na presença para liberar o neurotransmissor? Eu quero levantar o braço. Você não sente disposição. Está faltando eletrólito. Pode estar faltando eletrólito. Bom, na prática, vamos ver como isso acontece? Eu preciso de... Luciana, está aí? Vem aqui me ajudar, por favor. Olha, eu trouxe um aparato para vocês. Eu fiz uma arte. Não façam isso na casa de vocês sem a presença de um eletricista. Olha só. Isso aqui é uma lâmpada. Oi, Lulu. Chega aqui, por favor. Levanta para eles verem o cabo. A tomada sempre tem 2 pinos, normalmente, não é? Eu não sou eletricista. Eu pedi para que uma pessoa especialista fizesse isso. Por isso que eu peço, se você não sabe, não faça na sua casa. Tá bom? Pessoal de casa, por favor, não reproduza isso se você não tiver conhecimento. E na tomada, então, normalmente são 2 pinos, né? Então são cargas diferentes. Sim. Por favor. Bom, eu peguei um cabo, eu vou ligar na tomada. Porque, é claro, imagine se isso aqui fosse na mesma voltagem de uma tomada. A hora que você tomasse... Mas são 2 fios. Um dos fios, eu fiz um desvio e eu liguei um eletrodo. Certo? Por quê? Porque nós falamos que os minerais soltos, em alguns alimentos, eles contêm uma quantidade que tem carga, certo? E a eletricidade, o que faz com a lâmpada? O que a eletricidade faz com a lâmpada? Acende a lâmpada. Eu estou na minha mão com uma lâmpada incandescente. Porque esse tipo de lâmpada consome mais ou menos energia? Mais ou menos? Mais. As lâmpadas de LED, elas consomem menos. A água, aqui tem água. Ela tem carga. Pouquinha, mas tem. Eu pedi para você pôr aloe vera na taça, por favor. A água tem carga. Tanto que se eu ligar uma lâmpada de LED na água, nesse mesmo esquema que eu fiz aqui, ela vai fazer o seguinte, ela vai pulsar, ela vai piscar, ela não vai acender, ela vai piscar. E nós vamos comparar a água com a aloe vera e ver o que acontece com a lâmpada incandescente, certo? Um dos fios que a gente ligaria na tomada, que seria representando um dos pinos, eu fiz um desvio e liguei 2 eletrodos, um positivo e um negativo, e a gente vai ligar nos 2, certo? A Luciana vai ligar para mim na tomada. Levanta a extensão. A extensão está ligada lá. Ligou a lâmpada? Ligou a lâmpada? Ah, bom. Lu, põe aqui para mim, por favor. Só não encosta os 2 e não põe o dedo na ponta. Só segura no plástico. Muito bem. Não vai morrer não, viu? Põe na água. Vamos ver o que acontece se eu ligar essa lâmpada, os 2 na água. Na água. Não encosta, só não encosta. Isso, separa os 2. Muito bem. Acendeu a lâmpada? Vamos ver o que acontece se a gente ligar no aloe vera? Liga aí para nós, Lu. Vai. Ah! Uau! Tá pensando que a aloe vera é pouca coisa, né? Não é, não. Lu, agora só desliga da tomada para mim, por favor. Ficou provado para vocês que a aloe vera tem eletrólitos, que são importantes para o coração, que são importantes para os neurotransmissores levarem a mensagem nas sinapses químicas, que são importantes para que as sinapses elétricas funcionem. E é um alimento. Isso não é mágica, isso é nutrição. Agora, o que vocês acham? É importante para o nosso organismo? Muito.
Eu quero que vocês vejam comigo a beleza do ser humano. Vocês vão ver isso que aconteceu aqui, que nós falamos até agora, como que isso acontece aqui e no resto do nosso organismo, ao vivo e a cores. Quando vocês verem esse vídeo, eu quero que vocês imaginem que quando você está tomando aloe vera, você está melhorando tudo isso no teu organismo. E que isso está acontecendo com propriedade, com beleza, com equilíbrio, com harmonia dentro do teu ser. Certo? Por favor. Isso aqui acontece dentro de você. Uau! É lindo, né? Eu fico cada dia mais feliz de ter conhecido esses produtos que me nutrem, que nos trazem benefício e trazem nossa saúde, preservam nossa saúde. Porque para a sua família, com certeza tem alguém que preza pela sua pessoa. Com certeza tem alguém que não está preparado para perder você. Tem alguém que te ama, tem alguém que gosta de estar contigo. Tem alguém que para esta pessoa você é importante. Então não deixe que outra pessoa deixe a sua saúde na mão de outra pessoa. Cuide de você. Porque se existe um milagre, eu posso dizer que esse milagre é você. Somos nós. Uhul! Excelente final de semana para todos nós! Meu muito obrigado. Vão com Deus. E que Deus acompanhe vocês. Obrigada.